do CT na quinta-feira e meter uma faca no pescoço do Podrinho. Esses foram alguns dos xingamentos e ameaças recebidos por Pedrinho depois da eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Em uma entrevista coletiva que durou 2h30, o presidente do Vasco passou a limpo a situação do clube e projetou o futuro. A maior parte das perguntas foram sobre uma possível venda da SAF. Nos últimos dias, o nome do empresário grego Evangelos Marinakis surgiu como um dos interessados. Ele já é dono do Olympiacos, da Grécia, do Rio Ave, de Portugal, e do Nottingham Forest, da Inglaterra. Eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Tem conversas com mais de um investidor que são conversas muito iniciais. Sem um investidor acertado, Pedrinho citou várias vezes o processo de reestruturação pelo qual o clube já vem passando e garantiu que o Vasco já está planejando a temporada de 2025, mesmo com essa indefinição. O planejamento de 25 já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amodeu passa. Está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para facilitar o trabalho de vocês, em quem a gente está indo atrás, a gente perde. Se chegar um investidor, obviamente a gente muda o planejamento, porque vai chegar um aporte, você vai atacar a dívida, continuar atacando a dívida, mas de uma forma muito mais agressiva, e você vai no mercado também procurar jogadores de um nível muito melhor. Ele não confirmou a permanência do técnico Rafael Paiva. O trabalho está sendo avaliado e no término da competição a gente vai dar a diretriz para o que vai ser a próxima temporada. A reforma de São Januário também foi tema na coletiva. As obras de modernização não vão mais começar em janeiro, como previsto anteriormente. E pelo menos as partidas do Campeonato Carioca devem acontecer por aqui. Eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com o comprador total, se eu não me engano, né? Porque são mais de 300 mil metros quadrados. Então estava tudo muito certo, muito certo. Só que a gente não tinha assinado. O possível comprador saiu da mesa, mas serviu como experiência e eu assumo essa responsabilidade de não começar em janeiro. Né? Provavelmente nós sim estaremos com o São Januário à nossa disposição durante o campeonato estadual. E o que eu quero dizer aqui é que a nossa equipe de marketing está já pensando em alternativas para que o nosso torcedor possa desfrutar dessas partidas que nós jogaremos no estadual do próximo ano em São Januário, como as últimas partidas do São Januário na forma como ele está antecedente à obra. Restando 5 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O Vasco ocupa a 9ª colocação e ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores. O próximo compromisso será na quinta-feira, quando recebe o Internacional em São Januário. E os ingressos já estão esgotados. Todo dia, quando eu estou lá no CT, eu falo, vamos para a Libertadores. Se não for a Libertadores, vai entrar na Sul-Americana. Eu quero tirar qualquer pensamento deles olharem para trás. Esse é o primeiro gatilho para a gente começar a mudar a cabeça desses atletas. Bota um hino do Vasco, um funk do Vasco, qualquer coisa aí que eu tô com saudade de falar de Vasco. Eu gostei do Pedrinho ontem. Hora de falar dele, do Vascão, do gigante da colina, campeão da Liberta. Ontem, o presidente... Tá uma travada na língua aqui. O presidente Pedrinho falou. Falou não. Discursou, né? Aquilo ali é um podcast do Pedrinho. 2h30 com jornalistas, muito solícito, muito simpático. E comentou sobre o futuro do Vascão. Quem conta tudo pra gente é ele, o mullet calvo, Igor Dorilov. Fala, Igor. Será que o velho do teu pai lá em cima, no inferno, tá com orgulho de você? Filha da p... safado, ladrão. A torcida tem que ir na porta do CT, na quinta-feira, e meter uma faca no pescoço do Podrinho. Esses foram alguns dos xingamentos e ameaças recebidos por Pedrinho depois da eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Em uma entrevista coletiva que durou 2h30, o presidente do Vasco passou a limpo a situação do clube e projetou o futuro. A maior parte das perguntas foram sobre uma possível venda da SAF. Nos últimos dias, o nome do empresário grego Evangelos Marinakis surgiu como um dos interessados. Ele já é dono do Olympiacos, da Grécia, do Rio Ave, de Portugal,
e do Nottingham Forest, da Inglaterra. Eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Tem conversas com mais de um investidor que são conversas muito iniciais. Sem um investidor acertado, Pedrinho citou várias vezes o processo de reestruturação pelo qual o clube já vem passando e garantiu que o Vasco já está planejando a temporada de 2025, mesmo com essa indefinição. O planejamento de 25 já está feito há mais de 2 meses, já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amodeu passa. Está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para facilitar o trabalho de vocês em quem a gente está indo atrás, a gente perde. Se chegar um investidor, obviamente a gente muda o planejamento, porque vai chegar um aporte, você vai atacar a dívida, continuar atacando a dívida, mas de uma forma muito mais agressiva, e você vai no mercado também procurar jogadores de um nível muito melhor. Ele não confirmou a permanência do técnico Rafael Paiva. O trabalho está sendo avaliado e no término da competição a gente vai dar a diretriz para o que vai ser a próxima temporada. A reforma de São Januário também foi tema na coletiva. As obras de modernização não vão mais começar em janeiro, como previsto anteriormente. E pelo menos as partidas do Campeonato Carioca devem acontecer por aqui. Eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com o comprador total, se eu não me engano, né? Porque são mais de 300 mil metros quadrados. Então estava tudo muito certo, muito certo. Só que a gente não tinha assinado. O possível comprador saiu da mesa, mas serviu como experiência e eu assumo essa responsabilidade de não começar em janeiro. Né? Provavelmente nós sim estaremos com o São Januário à nossa disposição durante o campeonato estadual. E o que eu quero dizer aqui é que a nossa equipe de marketing está já pensando em alternativas para que o nosso torcedor possa desfrutar dessas partidas que nós jogaremos no estadual do próximo ano em São Januário, como as últimas partidas do São Januário na forma como ele está antecedente à obra. Restando 5 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupa a 9ª colocação e ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores. O próximo compromisso será na quinta-feira, quando recebe o Internacional em São Januário. E os ingressos já estão esgotados. Todo dia, quando eu estou lá no CT, eu falo, vamos para a Libertadores. Se não for a Libertadores, vai entrar na Sul-Americana. Eu quero tirar qualquer pensamento deles olharem para trás. Esse é o primeiro gatilho para a gente começar a mudar a cabeça desses atletas. Muito bem, Dorileu, você que estava lá, fez essa matéria brilhante, é muito legal o início ali com os xingamentos que você colocou lá na edição. Quem editou para você? Foi a Letícia. Nossa Letícia, a menina da bike elétrica, que a bike elétrica ela é consultora, só falar com ela que ela entende tudo. Doria, eu acho que o Pedrinho tá certo quando ele fala que o discurso é vamos pra Libertadores, vamos pra Sula, mas eu não sei, até eu, GV, de fora, acho assim, o Vasco podia entrar numa pré-Libertadores, apesar da CBF pedir pra não ter mais, não sei como é que ficou isso, que aí forma um time mais forte pensando, pode ser que a gente passe e vá adiante. E se não der, vem pra Sula com um time forte. Queria saber como é que você enxerga isso e como é que o ambiente ali de 2h30 de papo vê esse ano que vem do Vasco. GV, muitos vascaínos têm a preocupação do que vai ser o Vasco, do que vai ser do ano que vem. E aí o Pedrinho desenhou 2 cenários ontem durante a entrevista coletiva, que foi o Vasco sem um investidor, que é um planejamento que já está sendo feito há 2 meses, com contratações mais modestas, e um Vasco com um investidor. Ele até fala isso. Se chegar um investidor na virada do ano ou no início da temporada, muda o planejamento. O Vasco pode subir um pouquinho a régua, buscar jogadores melhores, investir um pouquinho mais. E dentro desse planejamento, ele reforçou realmente esse fato do Vasco ter que olhar para cima, parar de olhar para baixo. Ele inclusive reclamou. Muitos jogadores têm um gatilho contratual de que se não for rebaixado, o Vasco tem que pagar mais. E ele acha isso um absurdo porque já condiciona o jogador que vem ao Vasco pensar em não rebaixamento. Então, para ele, o Vasco tem que estar em competições internacionais. Essa questão da Libertadores não foi para frente. Realmente, o Brasil vai continuar com 2 vagas na pré-Libertadores e o Vasco pode se aproveitar disso, virando um G7, virando G8. E eu concordo com você quando você diz que é melhor ir para a pré-Libertadores do que para a Sul-Americana, porque é uma competição que gera muito mais dinheiro. E, além do mais, se você cair na fase de grupos da Libertadores, você pode ir para a Sul-Americana, se você for o terceiro colocado. Então, ainda tem essa questão. O Vasco tem uma reta final, deixou cair um pouco agora, perdeu algumas partidas que não poderia ter perdido, até de uma forma estranha, assim, de 3-0, né? Foram 2 3-0, mas acho que ainda tem condições
de chegar a uma Qual o pré-Libertadores. próximo jogo do Vasco? É o Internacional em casa, joga quinta-feira. O senhor Streparopoulos, é mentira, porque eu não sei, como é que eu não dei, João? Paropoulos? Paratinaikos. Marinax. Paratinaikos? Sacanagem. GV, Tem só um uma grego coisa. chamado Marinax, Aí, Leio. que é o cotadão. Aí, ó, é o gordão. Ele parece até o seu barriga, mas ele é o mais cotado. Ele é meio John Textor. Pode fazer bem pro Vasco. GV, acho que Olha lá no vestiário. fazendo Vai botar o toda arquinho também do uma João. curadoria, né, com relação à empresa que vai Eu gosto vir. O dessa Vasco já está vacinado com relação ao que aconteceu com a 77. Precisa vender a SAF. O Vasco precisa estar, no mínimo, se reconstruindo financeiramente para estar saudável, para poder ter condições de brigar onde o Vasco tem que brigar, que é lá em cima da tabela. E esse negócio de ficarem xingando o Pedrinho na internet, isso é coisa de quem não tem o que fazer, pô. O Pedrinho mudou a vida dele para estar onde ele tá, para ajudar o Vasco, e tem um monte de... Posso falar? Não, né? Pode. Posso xingar, João? Não, eu falo pi na hora, vai. Esse bando de filho da mãe que não tem o que fazer, fica xingando o Pedrinho. Vai trabalhar, maluco. Não, e pior, que você, o teu vagabundo, que você fala que tem que pegar uma faca e enfiar no pescoço do Pedrinho, você tá cometendo crime. Tem que te achar. Aí quando chega lá, vem mãe, vem namorada. Ah, ele tem problemas de raiva. Então, é isso. Isso é crime, irmão. E eu, se eu sou o Pedrinho, vou atrás desse cara todinho, que fica mandando matar, ameaçando de morte. Tem que ir. Que aí chega na hora, faz até pipi nas calças. Certeza. Falando de coisa boa, agora vamos dar holofote pra esse... Ô, Gil, rapidinho, ele até falou sobre essas ameaças, e muito disso acontece por conta de desinformação. Muita gente chega e fala, o Pedrinho não quer vender o Vasco, o Pedrinho quer ficar no poder, o Pedrinho tá roubando o Vasco. O Pedrinho sempre falou que quer vender o Vasco, e ele já falou que não quer cargo dentro da SAF do Vasco. Se chamarem ele pra compor alguma coisa, beleza, mas essa não vai ser uma exigência pra ele vender, como muita gente especula e fala. Ah, não, o Pedrinho não quer vender o Vasco, ou só quer vender se ele for fazer parte. Não é isso. Eu vou dar uma informação pro torcedor vascaíno, mas eu vou sentar aqui no meio de vocês lá ele. Ó, o senhor Streparopoulos, como é o nome dele? Marinax. Senhor Marinax, De onde você tirou esse nome doido? do filme do Adam Sandler. Aquele viagem chamado Blended, Juntos e Misturados. O chefe dele é o senhor Streparopoulos. Esse senhor aí, ó, parece um pouco o senhor Barriga, vai. Parece um pouco. Lembra muito. Ele é meio fã. De terno e gravata, então. Exatamente. O botão tá assim, socorro! Thiago Carvalho, igual aquele terno que eu botei branco que meu botão tava querendo explodir. Agora que eu tô magro, não. Thiago Carvalho me confirma o seguinte, depois que esse senhor aí comprou o Panathinaikos... Olympiacos. É tudo os Streparopoulos. É isso aí. O Olympiacos, ele ganhou 7 vezes o Campeonato Grego. Depois que ele comprou, ganhou 7... O cara... 7 é o quê? Penta, 7 é depois de 6. heptacampeão com o time que ele comprou. Quer mais uma informação? Quero. Nottingham Forest, que é o time que ele comanda lá na Inglaterra, tá no G4 da Inglaterra. É? À frente de Chelsea, Tottenham, pela primeira vez o Nottingham Forest está na parte de cima da tabela. E a gente zoava o Amêndola porque torcia pro Nottingham Forest. Cara, O Olympiacos ganhou o primeiro título internacional no passado, foi a conferência. Ó, e ó, sabe quem tá lá? é. O lateral direito do Flamengo, gol na Copa do Brasil.